Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. É isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os prezados ouvintes com a paz do Senhor Jesus esta manhã abençoada de quarta-feira. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes da Rádio Filial 1, da Rádio Restauração Online, nos estúdios de Porto Alegre, né, que estão retransmitindo aí a nossa programação aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Sarandi. Esta é a Rádio Filial 1, que está conectada agora com a Rádio Restauração Online. Deus abençoe a todos os prezados ouvintes nesta manhã. O programa Mensagem da Cruz já está no ar. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Pastor Marcos Vargas está conosco, né? Nosso convidado nesta manhã. Pastor Marcos Vargas, escuta bem? Fala do Senhor, pastor Gerry. Fala do Senhor também a todos os nossos irmãos que estão videologados conosco nesta programação, pelo canal Rádio Restauração Online, também pelo canal da Rádio Filial 1, todos os nossos irmãos ouvintes, Deus abençoe grandemente, é um prazer poder estar mais uma vez colaborando, pastor, nesta programação de grande audiência. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe, pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite em cima da hora, né? Mas o pastor Marcos Vargas está sempre disposto e pronto, né, para toda a lida no trabalho, na obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Oi, pode falar, pastor. Não é sempre, mas quando dá, a gente participa. Exatamente. Glória a Deus. Deus abençoe também nosso irmão Christian Crisóstomo, que deve de estar aí no estúdio de Porto Alegre. Espero que ele... Eu creio que estamos pela Rádio Restauração Online também. Enviei o link, vamos ver aqui. Está sim, pastor. Já estamos no ar, né? Já. É que eu envio meio em cima do horário, né, meus irmãos? Então, coitado do irmão Christian Crisóstomo, né? O pessoal do estúdio sofre lá comigo, né? Pastor, envia um pouquinho antes, pastor. Mas sempre nós vamos abrir aqui, sempre tem um probleminha, né? E irmão aí... Christian, um ótimo profissional ali na área, né? Na técnica, na sonoplastia, na operação do áudio. Já nem sei bem o que é que ele faz lá. Operador de áudio. Isso, ele tá responsável aí pelo estúdio da Rádio Restauração Online, né? Então ele cuida do áudio lá,
enfim, faz toda uma operação para retransmitir, né, o nosso programa Mensagem da Cruz. Deus abençoe o irmão Cristo Crisóstomo e a irmã Helenise, né? Às vezes é a irmã que está lá, mas eu creio que é ele que está nesta manhã. Bom, tem som, né? Estou escutando aqui. Está funcionando o áudio aí. E a irmã Maria Thalia Oliveira, né, ela diz aqui, paz do Senhor Jesus, da cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a irmã Maria Thalia, lá da cidade de Bonito, né, no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso aí, na nossa igreja. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda à Rádio Restauração. A Rádio Filha 1, pelo canal da Rádio Restauração Online. Já esqueceram aqui, né? Olha aí. Deus abençoe a irmã Júlia, também de Santa Catarina. Paz, Senhor, pastores. Deus abençoe no trabalho. É isso aí, a irmã Júlia está sempre trabalhando, né? Deus abençoe a irmã Júlia, né? Seu esposo, presbítero Rangel, e a sua filha, a irmã Cauane, né? Deus abençoe nossos queridos irmãos da cidade de Uruçanga, em Santa Catarina, que estão nos assistindo aí pelo YouTube nesta manhã. Também temos nos grupos da Rádio Filha 1, temos aí, vamos ver aqui se temos mensagem. O povo de Deus vai chegando e já vai enviando a sua mensagem, né? Temos sim a mensagem aqui do nosso querido irmão, né? Nosso obreiro Tiago Muniz. Paz, Senhor, pastor Jerry e pastor Marcos Vargas. Estou na escuta da rádio em Capão da Canoa, no meu trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe, querido irmão, né? Deus abençoe no nome de Jesus. Nosso querido irmão Tiago, lá do litoral do Rio Grande do Sul, né? Ficamos muito contentes com ele aí. Está sempre conosco. Muito obrigado pela audiência, meu irmão. Também está aqui o Ariovaldo Júnior, auxiliar Ariovaldo Júnior, né? Paz, Senhor Jesus Cristo, meu companheiro, na audiência dessa maravilhosa programação. Deus abençoe a nossa ovelha aí, né? O auxiliar Ariovaldo Júnior, que congrega aqui conosco, na área Moriá, na cidade de Sarandi. E ele que se tornou papai este ano, né? Já nasceu seu filho aí, tá contente o nosso querido irmão Ariovaldo Júnior. Também evangelista Carlos Weber, glória a Jesus no trabalho. Deus abençoe, evangelista Carlos, meu amigo de Santo Ângelo, né? Deus abençoe, meu querido irmão, né? Que tem aí, esse aqui é o fabricante, né? Uma das melhores cuias aqui do Rio Grande do Sul é o evangelista Carlos Weber, da cidade de Santo Ângelo. Ele tem uma fábrica de cuia e é uma das melhores que eu já vi aqui no estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Também diácono Marcelo Grassi, paz, Senhor, pastor Jerry, na escuta aqui no Morro da Fumaça. Deus abençoe, querido irmão, amigo, diácono Marcelo Grassi, também a irmã Simone e todos os seus filhos. Agora eu vou falar todos os nomes dos filhos do diácono Marcelo Grassi. Ele já tem bastante filhos aí, para me lembrar, né? Vamos ver se eu lembro, né? Tem a Heloísa, o João e a Nicole, né? Seria, que a pequenininha eu sempre erro o nome aí. Deus abençoe a irmã Simone, Deus abençoe o povo de Deus no Morro da Fumaça, em Uruçanga, né? Em Criciúma. Que Deus abençoe, queridos irmãos, né? É isso aí, meus irmãos. Então, em breve estaremos aí em Santa Catarina, né? Tirando uns dias aí por Santa Catarina. Na verdade, pastor Marcos Vargas, já era para estar em Santa Catarina desde segunda-feira, né? As minhas férias atrasou, né? Já estamos aí, né, com as férias atrasadas. Ismael Mourinha, né? Ismael, paz, Senhor, pastor Jerry, estou acompanhando. Deus abençoe, meu querido irmão Ismael, né? Que acompanha aí pelo YouTube também, canal do YouTube aí da Rádio Filha 1. Divulguei o canal do YouTube da Rádio Filha 1, divulguei o canal do YouTube da Rádio Restauração Online, né, meus irmãos? Então, nos ajude. Vamos lá, é a Sofia. Eu ia dizer Sofia, né? Mas eu não sei, toda vez que eu olho para ela, eu chamo ela de Nicole. A pequenininha
é a Sofia, né? A Sofia, né? O João Pedro e a Heloísa, né? Acertei ali. Mas é a pequenininha ali que não sei porquê, né? Eu chamo ela sempre de Nicole, né? Mas é a Sofia. Deus abençoe o João Pedro, a Heloísa, também a Sofia e a irmã Simone, toda a família aí do nosso querido irmão Diácono Marcelo Graça. Vamos lá, povo de Deus, enviando mensagem. Hoje, né, o tempo é curto, né? Hoje o tempo é de 55 minutos, tá? Então vai enviando a sua mensagem nesta manhã. A irmã Vanessa Mendonça, paz do Senhor, estou assistindo com meus filhos, João Lucas, Mateus Felipe e o bebê Josué Caleb. Deus abençoe a irmã Vanessa Mendonça, Deus abençoe os filhinhos da nossa irmã, né? Tá assistindo junto aí o João Lucas, Deus abençoe o João Lucas, o Mateus Felipe e o Josué Caleb, né? Que estão assistindo aí com a sua mãe. É a nossa programação pelo YouTube, né? É o meu filho, o Cristian Adriane, né? Eu ia colocar o nome dele de Jerry Lucas. A irmã Maestel disse, mas Jerry Lucas, né? Não vai ficar meio estranho. Mas, né? Agora eu olhei esse nome muito bonito aqui, que é o nome do João Lucas, né? Muito bonito, João Lucas, né? Eu ia botar Jerry Lucas, mas ele ficou Cristian Adriane, né? O meu primeiro filho, né? E a minha filha é o meu primogênito, e a minha filha é Jéssica Carolina, tem 2 nomes também. E eu também tenho 2 nomes, né? É a cidade. É a família que tem 2 nomes, pastor. Jerry Adriane, né? Maristel Adriana, é tudo com 2 nomes aqui na nossa família, né? É isso aí. Então, Deus abençoe a irmã Vanessa, Deus abençoe seus filhos. A irmã Júlia colocou aqui, temos que convidar o pastor Marcos Vargas para vir para Santa Catarina. Mas será que ele vai, irmã? Não sei. Né? O pastor Marcos Vargas está muito caseiro agora. Ele veio para o interior, agora ficou caseiro aí, né? Mas a gente quer passar aí por Santa Catarina. É uma luta, né, quando a gente vai. Porque a gente não consegue ir, pastor Marcos, em tudo que é lugar, né? E a última vez, né, passamos aí no Rangel, né? Eu não me lembro se foi no Rangel. Eu não me lembro se foi a última vez. Eu acho que posamos lá no presbítero Rangel, lá na irmã Júlia. E depois fomos almoçar com o diácono Marcelo Grassi, né? Eu creio que foi assim. Aí, pastor, está sendo convidado aí, né, para ir a Santa Catarina, pastor Marcos Vargas. Glória a Deus, muito obrigado pelo convite. A gente está sempre envolvido na obra, né? Por exemplo, hoje nós fomos nos deitar, já era 3h30, e aí 7 e pouco nós já estávamos novamente na ativa, em razão dos compromissos, as atividades na obra de Deus, e aí fomos também apanhados de surpresa para poder estar aqui participando da programação, e estamos com muita alegria, né? Faz parte da obra de Deus, nós estamos procurando sempre nos doar para gratificar ou para agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito por nós, né? Sabemos que o nosso tempo, o tempo da igreja aqui já está se chegando, né? Se aproximando o fim, ou seja, a vinda de Cristo, e nós que já alcançamos a idade de 60 anos, precisamos correr mais ainda dentro daquelas possibilidades, né, que a gente pode, pois o tempo se abrevia. O senhor já está mais para perto da eternidade? Já estou mais perto, graças a Deus, pastor. É o que a gente tem comentado aqui, né? Está mais próximo, dentro de uma ótica humana, está mais próximo do que quem é mais jovem, né? Dentro desta ótica, né? Mas aí Deus que sabe. Exatamente. Mas sem dúvida. E é uma alegria para nós, né, pastor, saber que até aqui nos ajudou o Senhor. E estamos aqui rendidos, entregues ao Senhor, até pelo fato de que o Senhor Deus tem falado conosco em uma outra oportunidade, até relatei esse testemunho,
que eu estava aqui fazendo uma atividade em casa e o senhor passou a falar comigo a respeito da obra que ele tem ainda a realizar na minha vida, que eu preciso me dedicar, me empenhar um pouco mais e buscar o Senhor ainda mais para que Ele possa operar, e nós começamos a ter esse diálogo com o Senhor Deus, pastor. Eu comecei a pensar nas minhas causas, nas batalhas que nós temos, que não conseguimos resolver, que tem coisas aí. Parou o áudio aqui. Vamos ver aqui, meus irmãos. Vamos ver aqui, parece que está... Parece que travou lá pastor Marcos Vargas. Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que parou a internet dele lá. Vamos ver aí, meus irmãos, né? Vamos ver aí como está. Aqui está funcionando normal. Está funcionando normal aí. Vamos ver no YouTube. Parece que deu uma trancada aqui. Vou tirar o pastor Marcos Vargas do estúdio, né? Parece que trancou lá a internet do pastor Marcos Vargas. É isso aí, vamos ver se conseguimos retorno com ele novamente. Daqui a pouquinho aí, pastor Marcos Vargas retornando ao vivo aqui pela rádio Filial 1 e pela rádio Restauração Online, né? É isso aí, meu irmão evangelista Vladimir. Bom dia, na paz do Senhor, pastor Jerry, pastor Marcos. Estou conectado aqui em Cacequi, né? Minha esposa, a irmã Silvia, e o meu filho, irmão Giovanni. Deus abençoe a irmã Silvia, irmão Giovanni, evangelista Vladimir, da cidade de Cacequi, interior do estado do Rio Grande do Sul. Já compartilhei a programação do YouTube no meu status, né? No grupo da nossa congregação Cacequi. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe nosso querido irmão que está sempre conosco aí, tá? Então, daqui a pouco, o pastor Marcos Vargas deve estar retornando, né? Daqui a pouquinho aí, vamos, né, tentar contato com ele aí. Provavelmente um problema na internet, né? Então, mas aguarde aí, pastor Marcos Vargas, e também se inscreva no nosso canal. Você que não é inscrito no canal, né, se inscreva aí no nosso canal, né? Rádio Filial 1, Rádio Restauração Online. Também divulgue e compartilha, né, a nossa rádio pelo aplicativo. O site da nossa rádio está na tela aí, que é o www.radiofilial1.com.br. Você que nos assiste pelo YouTube, se quiser baixar o aplicativo da rádio, é só ir lá no Play Store e colocar, né, nas pesquisas lá, Rádio Filial 1, tá? Então você vai ver um logo verde lá aparece o logo verde, né? E você baixa a Rádio Filial 1 no seu celular, tá? Aí dá ali as permissões de áudio, enfim. É um aplicativo que não tranca, né? É um aplicativo que não incomoda. Se você receber uma ligação, ele fica em segundo plano, né? Um aplicativo 100%, vamos dizer assim, tá? Para você ter aí no seu celular, que consome pouquíssima internet, tá? Qualquer dados aí que você tiver aí, né? Ele já funciona normalmente sem trancar. Muito leve o nosso aplicativo da Rádio Filial 1, tá? Sejam todos bem-vindos aí, né? O povo de Deus. Então aqui é o site, na tela está o site, mas se você quiser, né, baixar pelo Play Store, é só colocar a Rádio Filial 1 ali, encontrar, né, e baixar a nossa rádio, né? A nossa rádio. Meus irmãos, enquanto o pastor Marcos Vargas não retorna, a gente também quer passar aqui, né, a IPAD Restauração, né, aqui na cidade de Sarandi, o nosso endereço
da nossa sede na cidade de Sarandi. A IPAD Restauração, ela fica na rua Senador Alberto Pasqualini, número 830, cidade de Sarandi, estado do Rio Grande do Sul. Quem quiser nos visitar aqui na nossa igreja, temos cultos toda quarta, sábado e domingo, a partir das 19h30. Você vai ser muito bem-vindo, você e sua família. É isso aí. Então, estamos aí com o programa Mensagens da Cruz ao vivo nesta manhã de vitória, né? Manhã de vitória, né? E também coloco aqui, meus irmãos, né? Estamos em obra na nossa igreja da IPAD Restauração na cidade de Sarandi, né? Estamos finalizando então nosso templo, né? Nosso templo, tá? Estamos finalizando o nosso templo e os gastos são, vamos dizer, parece que não termina nunca, né? Então temos enormes gastos aí e também estamos iniciando uma casa pastoral. Você que sente em ofertar, né? O Pix da nossa tesouraria aqui do nosso financeiro da cidade de Sarandi é o tesouraria.moriá@restauramundo.com, tá? Esse Pix é da conta da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração da cidade de Sarandi. Você quer nos ajudar nas construções, não somente aqui em Sarandi, mas também na cidade de Passo Fundo, onde estamos também ali construindo uma congregação na Vila Záquia 2, né, na cidade de Passo Fundo. Então, ainda temos que telhar, né? Já ganhamos o telhado, mas tem muita coisa para fazer, cerâmica para colocar, reboco, né, para fazer lá, tem todo um acabamento agora, a colocação de janelas também. Então, já está no ponto do telhado, né? Inclusive vai ser colocado telhado daqui mais uns dias aí, vai ser colocado telhado na nossa igreja, né, na nossa congregação da Vila Záquia 2, né, na cidade de Passo Fundo. E temos a construção aqui na cidade de Sarandi. Você que sentir de ajudar, você que, né, quer ofertar, então, para estas duas construções, né, da nossa área, tá aí, né, escreve aí a nossa chave Pix, né, que é tesouraria.moriá@restauramundo.com. Você pode ofertar qualquer valor, tá? Qualquer valor que você ofertar será muito bem-vindo para nós concluirmos esta construção. Principalmente a casa pastoral, né? Foi feito somente a laje, então tem toda uma casa para construir, né? E lá Passo Fundo, a congregação também, né? Vamos telhar agora, né? Já ganhamos o telhado, mas tem todo o reboco, tem porta, janela, tem cerâmica, né? Tem cadeiras para comprar. Olha, não para os gastos, né? Na obra do Senhor. Então tá aí, você quer ofertar aí, né, para a igreja a qual estou pastoreando, né, que é a área Moriá, é só ofertar aí pela chave Pix tesouraria.moriá@restauramundo.com. Lá, quando você, né, enviar o seu Pix, no comprovante vai sair Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Meu irmão, pastor Marcos Vago, o que aconteceu, pastor Marcos Vago? O que houve, senhor? O senhor sumiu? Pastor Jerry ainda é a consequência do temporal que deu nesse dia de ontem, né? Atingiu aí? Forte, faltou luz, e aí a internet, acredito que não resolveram bem o problema de ontem, né? Ontem nós ficamos um bom tempo também sem internet, né? E agora houve esta queda, talvez ainda relacionado ao temporal, o clima que ocorreu no dia de ontem. É isso aí. Então atingiu o temporal aí. Aqui não deu temporal, inclusive chove bem pouco aqui em Sarandi, né? Mas, meus irmãos, vamos lá então. Se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva aí no canal do YouTube e também
baixe o aplicativo da Rádio Filial 1, tá bom? Pastor Marcos Vargas, vamos ver, tem aí um áudio, Pastor Marcos Vargas. Eu não consigo rodar aqui. Se o senhor conseguir rodar aí, tem um ouvinte que enviou um áudio aí para o grupo da Rádio Filial 1, tá? Se tiver mais mensagem, pode ler aí do grupo também. A irmã Elza Lapinski, ela está aqui pelo YouTube, Paz, Senhor Jesus, Pastor Marcos, né? E Pastor GR, Paz, Senhor, irmã Elza. Faltou a sua frase, né? Como é que é a frase da irmã? Tudo para glorificar a Deus, né? Irmã Elza marcou, né, a sua frase aí, né? Os irmãos todos já conhecem a frase. Nossa Glória irmã, a Deus. que é da cidade de Osório, né? Litoral do Rio Grande do Sul. Eu passei aí para os irmãos o endereço da IPAD Restauração, né? Aqui em Sarandi. Temos culto hoje a partir das 7h30 da noite, né? Então o endereço é Rua Senador Alberto Pasqualini, número 830, cidade de Sarandi, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Agora vai o endereço da nossa sede, né? Nossa sede internacional na cidade de Porto Alegre. É na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, bem pertinho do Viaduto Conceição e pertinho ali da rodoviária, tá bom? Então, tá aí a nossa sede internacional, né? Onde o pastor Humberto, inclusive nas terça-feiras, né? Tem ministrado a palavra de Deus, a palavra de ensino, né? Nas terça-feiras, na Avenida Farrapos 312, no coração de Porto Alegre, tá, irmãos? É isso aí. Vamos ver o que ela diz aqui. Tudo para glorificar a Deus. Apareceu aqui a irmã Elza Lapinski. É isso aí, que maravilha, né? Meus irmãos, coisa boa, né? Nós temos que fazer tudo para glorificar a Deus, né, irmãos? Então, coisa tremenda, né, meus irmãos? Quando nós fizemos isso. Pastor Marcos Wagner, vamos lá então? Com o senhor aí as mensagens, né, do grupo da Rádio Filial 1. O irmão Otair enviou o áudio, pastor, ele pedindo oração pela sua esposa, né? Pela sua esposa. Está orando no final do programa. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Ele pediu oração, então, pela sua esposa. E também tem a participação do irmão Vladimir, né? Sempre conosco. Ele juntamente com a sua esposa, irmã Silvia, e o Giovanni, né, acompanhando aí a programação nesta quarta-feira. Deus abençoe nossos irmãos. Irmão Tiago Muniz já foi mencionado, irmão Tiago, também irmão Marcelo Grassi, né, no Morro da Fumaça aí acompanhando a programação. Também tem aí os filhos, né, Sofia, João Pedro e Heloísa. Glória a Deus. Também irmã Rose aí. Irmã Rose é conosco, acompanhando a programação. Deus abençoe, irmã Rose. Irmã Ana Maria, diretamente de Teutônia, né? Na escuta da programação. Irmã Ana, Deus abençoe, irmã Ana, da Assembleia de Deus de Teutônia, né? Isso. Muito obrigado pela audiência. Ela está conosco, dizendo que Deus abençoe a todos vocês, locutores, servos e servas do nosso Senhor Jesus e suas famílias e todos os ouvintes e as suas famílias também. São estas as participações, pastor, através da rádio. Amém. Do grupo da rádio. Amém. No final do programa a gente vai estar, então, fazendo a oração pelos enfermos. Pastor Marcos Vargas, né, o nosso tempo corre, nós temos agora 25 minutos, né, de programação. O que o senhor trouxe para nós, o que o senhor preparou nesta manhã? Não, mas aí... Pois bem, pastor. Nós estamos vendo o seguinte, pastor, algo que onde a gente se vira, para onde a gente conversa com algum companheiro, algum pastor, líder encarregado de área, nós vemos um período bem delicado na obra de Deus, onde existe aí a necessidade de trabalhadores, necessidade de pessoas
para exercer determinadas funções, algumas funções específicas, principalmente de liderança, e nós observamos que isto é de uma forma geral. E o que seria que possa estar impedindo, atrapalhando esta disposição das pessoas de se colocar à disposição de Deus? Talvez muitos ainda não entendam o propósito de Deus para as suas vidas, talvez problemas, talvez a vida secular. Não podemos dizer de forma direta ou específica o que pode ser, mas entendemos que existe uma barreira, uma batalha espiritual, onde o próprio adversário, o inimigo da igreja, ele quer parar o avanço da obra de Deus. Não é do intuito, do desejo do império das trevas que a igreja prospere. Até pelo fato de que nós aqui somos peregrinos e forasteiros, nós não estamos em nossa pátria, aqui nós somos estrangeiros e estamos em um campo de guerra. Creio, pastor Jerry, que por consequência dos acontecimentos que predizem a vinda de Cristo, isto tem ocorrido e está cada vez mais afetando pessoas, impedindo as pessoas de buscarem este objetivo, este propósito de Deus. Porquanto nós que estamos hoje, assumimos trabalho, que estamos ocupando cargos de frente, ficamos de alguma forma sobrecarregados por causa desta lacuna, desta brecha que há, que necessita de trabalhadores. E nós vemos aqui que acontece o que Jesus predisse a respeito do próprio multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriar. E nós vemos por hoje também o que muitas denominações, muitas religiões têm se levantado em nossos dias, gerando aí várias opções para que as pessoas possam, então, se integrar, possam fazer parte deste corpo, deste trabalho que existe por aí. São religiões que eu penso desta maneira, porquanto quando nós vemos uma liderança, uma determinada denominação se levantando, mas sem o compromisso com a palavra de Deus, não entendo ser alguém ou uma denominação que foi levantada pelo próprio Senhor, mas sim levantada pelo próprio homem, por alguma ocasião, por algum motivo, e isto prejudica a obra de Deus, prejudica o crescimento, o avanço da obra de Deus. Existem, então, várias opções aonde a pessoa pode ir, aonde, entre aspas, sente-se bem, sente-se à vontade, não precisa comprometer-se, não precisa renúncia, não precisa consagrar-se, não precisa cruz, não precisa estar até mesmo contribuindo, como muitos já têm se levantado em nossos dias, pregando até mesmo contra dízimos, contra esta verdade a respeito da palavra de Deus. E aí
o que acontece? Muitos vão indo atrás destes segmentos religiosos porque sente-se bem, não há um compromisso, pode andar à vontade conforme o mundo, pode andar de acordo com a sua própria, o próprio conceito de religião, e aí entra o grande perigo. E eu quero ler uma palavra de Deus que vem a encaixar neste comentário que estamos aqui fazendo, porque o pastor vai me ajudar também, que é uma pessoa experiente na área, e está enfrentando justamente situação semelhante a esta. A palavra de Deus se encontra no livro, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos traz algo que me chama a atenção. No capítulo 11, e eu quero proceder à leitura, estou com a Bíblia aqui, na tradução revista e corrigida, no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, e aqui entra esta passagem que eu quero chamar muito a atenção de todos. Paulo diz, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo, inclusive, com a igreja de Coríntios. Sabemos todos, leitores da palavra de Deus, que a igreja de Coríntios era uma igreja grande, era uma igreja próspera, era uma igreja de dons, mas, porém, tinha estas dificuldades, que nós não vamos entrar nos pormenores dos problemas que havia nesta igreja, e levou Paulo, inclusive, a falar à igreja: olha, vocês me suportem um pouco mais com o que eu quero aqui trazer a vocês, com o que eu quero falar para vocês, com o que eu quero ensinar, por quanto eu estou zeloso de vós, porque o meu objetivo, o meu intento é preparar vocês como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. E o meu temor é este, em razão até mesmo das situações que estão ocorrendo, desses problemas todos. Eu estou aqui conjecturando o que o apóstolo estava querendo dizer, né, contextualizando. Observe bem, Paulo então diz: mas temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Quando Paulo fala assim, ele está dizendo: olha, a vossa visão pode estar distorcida, o vosso entendimento, a vossa compreensão com relação ao plano divino para vossas vidas possa estar fora do centro do planejamento de Deus. Porque a serpente, ela vem com essa astúcia, enganando e corrompendo os sentidos, de maneira que as pessoas possam, então, entender de forma distorcida a palavra de Deus
e não conforme a verdade do Evangelho. E aí, então, buscam aquilo que agrada a si mesmo, procuram aquilo que venha a ser benefício para a sua própria vida, não olhando, não cuidando que nós precisamos abrir mão de nós mesmos, abrir mão da nossa própria vontade, dizer não, muitas vezes, até mesmo para familiares, pai, mãe, filho, marido, esposa, para que possamos cumprir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ainda fala, me lembro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, quando estava prestes a partir para Jerusalém e em despedida dos irmãos ali de Éfeso, da igreja, onde disseram para Paulo para que não fosse, porque não esperava ele coisas boas em Jerusalém. E o apóstolo diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A importância que Paulo colocou no exercício do ministério, da carreira que lhe estava proposta. Ou seja, todos nós, eu, você, nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez alguém diga, olha, mas eu tenho meu trabalho, tenho a minha casa. Veja bem, eu também trabalhei, né? Fui funcionário, trabalhei por um bom tempo, mas o meu coração fervia, estava inflamado para fazer a obra de Deus. E por algumas vezes até fiquei desempregado. E quando eu estava desempregado, que foi um momento de grande prova, eu me propus a orar, a buscar a Deus. Era oração e buscando a Deus, entregando tudo nas mãos de Deus. E não queremos aqui dizer que você precisa deixar o seu trabalho, deixar o seu compromisso no lar. Mas eu tenho plena convicção, porquanto também eu fui funcionário, tive por vários anos minha carteira assinada, enfim, mas também assumi os compromissos que eu tinha na obra de Deus. Muitas vezes, chegando cansado, ia cumprir a escala, nunca deixei de cumprir uma escala, a não ser que fosse por questão de saúde. E eu me lembro que foi uma única vez que eu tive de faltar a minha escala em razão de saúde. Mas, pastor, até com dor de dente, gemendo de dor de dente, me lembro que uma vez eu fui cumprir a minha escala, aleluia, por causa de um compromisso com Cristo que assumimos. Aí vemos aqui, nós podemos fazer, e a palavra de Deus nos fala, no livro de Eclesiastes, tudo quanto vier à mão, segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas forças, façamos a obra de Deus. Deus não vai requerer além das nossas forças. Exatamente. Mas dentro destas condições, que possamos realizar a obra de Deus, possamos ver que há um compromisso, nós fomos chamados para produzir frutos, segundo Jesus falou, capítulo 15 do livro de João, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Pastor Jerry, eu não posso falar muito. Tá bom. Mas é isso aí mesmo, pastor. A gente nota que hoje em dia as pessoas, quando ela tem um compromisso como o trabalho, elas colocam aquilo ali como uma prioridade. E até aquilo ali, vamos dizer assim, algumas pessoas deixam de cumprir seus compromissos na igreja, por, eu tenho que trabalhar, ou eu vou trabalhar amanhã, não vou poder estar no culto hoje, eu não vou poder estar no evangelismo, e
E aí a gente vem falando também aquela questão do pastor, né, ele receber ajuda de custo, é que hoje as pessoas, né, não vou generalizar, mas empurram para o pastor fazer, né? Não, o pastor tem tempo, o pastor, né, a renda dele, né, ele não precisa trabalhar fora. É um grande erro. É um grande erro. É um grande erro. As pessoas pensam que o pastor é empregado da igreja. Isso, é um grande erro. Por quê, irmãos? É uma visão que está, né, sendo projetada de engano, igual justamente que o pastor aqui falou, né, na palavra de Deus, que como Adão e Eva, né, foram enganados, tá? Vamos pegar aqui. Porque tais, o senhor leu aqui 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 em diante. 1, 2 e 3, 4. Vamos aqui no 2, então. Ou no 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, né, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, né? Então, meus irmãos, né, o mesmo inimigo que Paulo está falando, a mesma serpente, ela continua a enganar, né? Continua a implantar visões, né? A implantar visões distorcidas da obra de Deus, né? O inimigo ainda continua trabalhando nisso aí. E uma das questões, né, que a gente vê mais assim, pastor Marcos, se ampliando, é esta questão, né? Se alguém recebe uma ajuda de custo, né, aquele alguém ele vai ter que fazer todas as coisas, porque ele recebe, né? Então, há um tratamento não de pastor e membro, mas de empregado e membro. E é uma visão totalmente fora da palavra de Deus, né? É totalmente antibíblica, vamos dizer assim, porque a obra de Deus ela foi comissionada a ser feita por todos nós, né? O pastor Marcos vai hoje, por exemplo, não recebe nenhuma ajuda de custo. Ele hoje não é assalariado da igreja, e ele está fazendo a obra de Deus, né, com o mesmo fervor, né, com o mesmo fervor que outrora ele fazia, né, quando recebia uma ajuda de custo. Ele está sendo um exemplo para nós, né, que o crente, né, independente disso, ele faz a obra de Deus, né. Eu também trabalhei em empresas que me puxou muito o meu tempo, mas assim, vou dizer sinceramente, meus irmãos, né, quando dava o horário do culto, o horário de algum trabalho da igreja, né, eu saía lá, não fazia serão, né. Eu perdi muito dinheiro, pastor, muito dinheiro, né. Pastor, o senhor não é o único, né? Nós temos vários exemplos nesse caso. Eu estava me lembrando que eu abri mão de uma carreira profissional belíssima que eu tinha, tive de abrir mão por entender, e por isso eu posso ainda falar mais, porque eu tinha esta compreensão, esta revelação que tinha uma chamada de Deus. Aí então eu cumpria meu trabalho, minha carga horária, fazia dentro das condições, mas não ia além, porque o trabalho exigia que eu fosse um pouco mais além e estaria prejudicando aquilo que eu tinha como compromisso na obra de Deus. Eu disse, não, prioridade é o reino de Deus, com base na palavra do próprio Senhor Jesus, o primeiro reino de Deus. Então, coloquei isso como fundamento na minha vida, primeiro reino de Deus. E Deus tem nos honrado, pastor. É interessante isto, porque a gente passa por estas provas no percurso, mas a gente observa que depois Deus honra
pela fidelidade, pela fé. Eu estava testemunhando ainda hoje, essa semana, para um irmão, disse, irmão, eu abri mão de propriedade, de sítio, eu tinha uma proposta de ganhar um sítio para atender, mas eu tive que dizer, não, eu não posso, tenho um compromisso. Deus sabe, pastor, né? Um sítio com lago, com lagoa, com peixe, uma casa boa, mas eu tive que dizer não, por causa que eu estava comprometido com o reino de Deus. Se nós pensamos em ganhar dinheiro no evangelho, vai trabalhar numa empresa que é bem melhor, não se comprometa desta maneira, porque estará mexendo com o mundo espiritual. Nós abrimos mão, não nos arrependemos, porque hoje eu estava testemunhando esta semana, como falei, Deus me deu tudo aquilo que eu precisava, e só o necessário para mim está ótimo, está bom, e agora precisamos priorizar o reino de Deus, porque para isto fomos chamados para cumprir um plano divino, e estamos nos esforçando para isto, pastor. Como nós falamos, né? Chegamos a uma certa idade, precisamos correr. É verdade. Então, né, Deus abençoe a irmã Ruth Monteiro, lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Belford Roxo, né? Nosso ouvinte assíduo aí está pelo canal do YouTube. Então, meus irmãos, Deus abençoe também a irmã Darciane. Muito obrigado por estar conosco, né? Então, a obra de Deus, né, ela tem que ser feita por todos, mas o inimigo, né, da nossa alma, com certeza, nesses últimos tempos, né, ele, com a sua astúcia, né, está tirando a visão, né, a visão de obra, a visão de servir a Deus com excelência, né, e colocando um outro tipo de visão, pastor, um outro tipo de visão, né, um outro tipo de visão. Como eu falei aqui, né, eu trabalhava numa empresa, e aí eles pediam para fazer hora extra, e eles pagavam bem mesmo, pagavam muito bem. Mas o que eu fazia? Eu sempre passava para outro colega, porque os colegas gostavam muito de hora extra, né? E eu passava para eles, eu digo, eu vou falar com fulano, então, ver se ele não fica, eu não tenho, né? Eu não tenho tempo, assim, né? Cumprir o horário aqui, eu tenho igreja, tenho um monte de coisa para fazer. Inclusive, às vezes pedia para sair mais cedo, para levar alguém no desafio jovem de Três Coroas, né? Alguém me pedia para ir, e queria ir, né? E aí eu tinha que sair naquele horário, né? Falar com o gerente lá, e ele me liberava, saía mais cedo, e pronto, enfim, levava a pessoa lá. Depois pagava a hora, né? Depois pagava a hora. Porque é a obra de Deus, né? É a obra de Deus, tá? Então, mas hoje, infelizmente, as pessoas, né, muitas vezes estão colocando, meus irmãos, o trabalho que era para ser uma bênção, pastor. Na verdade, o trabalho que é para ser uma bênção, que é para ser o sustento da família, né, o sustento da família, se torna muitas vezes uma maldição, né? Se eu trabalho, eu não posso, né, atender a obra, ou não posso fazer a obra de Deus porque eu trabalho, né? Olha só, olha o tipo de visão que está se criando. Eu já ouvi essas frases, né? Eu já ouvi essas frases muitas vezes, né? Pastor, eu não posso porque eu trabalho, né? Eu não posso porque eu tenho trabalho. Então, em vez de ser aquela benção, o trabalho, né, de sustento, né, da família, porque todos têm que trabalhar, irmãos, todos têm que trabalhar, né? E esse é o sentido, né? Precisa-se fazer isso. Mas, em vez de ser uma benção, se torna uma maldição, né? Porque quantos crentes eu conheço que hoje já nem frequentam mais a igreja, pastor? Não frequenta a igreja, né, por causa do seu trabalho, né? Se empenhou tanto ali no seu trabalho que esqueceu, né, do seu trabalho na obra de Deus, né? E quantos você procura na obra de Deus? Fulano faz isso, eu não posso porque eu trabalho. Então, pastor, há uma visão terrível do inimigo, né, tentando ofuscar aquela visão que Deus colocou de fazer a obra, né, como todo crente deveria
de fazer, né? Mas como o apóstolo Paulo, naquela época de Coríntios, que era uma igreja que foi fervorosa, uma igreja que havia divisão, uma igreja que havia fervor, uma igreja que havia de tudo, né? Havia de tudo naquela igreja, né? Então o apóstolo Paulo, ele lutou muito para manter a igreja de Coríntios dentro da palavra de Deus, né? Pelo zelo, como ele diz ali, né? Ele, né, por ele ter grande temor e grande zelo da parte de Deus. Acho que encerramos lá em Porto Alegre, pastor. Não sei como é que Porto Alegre, encerramos, né? E teremos que encerrar aqui também. Pastor, vamos deixar as suas considerações aí. Pois meu final aí, finalizando. Pois bem, pastor, é importante destacar aqui que tudo vale da revelação de Deus na vida da pessoa. Se a pessoa não tem uma revelação com relação ao que Deus tem para a sua vida, e aí vive, então, conforme quer. Mas é interessante nós observarmos o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, aonde nós devemos nos apresentar ao Senhor como culto, nosso corpo como culto, como sacrifício vivo, e buscarmos, aí no versículo 2, então, nos ensina isso, a buscarmos a saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Para que em tempo algum venhamos, então, a ser enganados pelo diabo, pela serpente. E quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós vamos ir para o alvo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor Jerry. É isso aí, pastor. Né? Curto o nosso tempo, né? Hoje também, Deus abençoe a irmã Marilu, né? Lá de Florianópolis também está conosco, a irmã Ruth Monteiro, lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Nosso tempo é curto, tá? E o evangelista, né? Evangelista Pedro Lobato, né? Evangelista Pedro Lobato, ele vai entrar mais cedo, tá, meus irmãos? Ele ficou de entrar depois que eu terminar o programa, às 10 horas da manhã, tá? Evangelista Pedro Lobato, né? Vai estar conosco aí. Então, meus irmãos, nós vamos deixar, pastor, quem sabe, amanhã para continuar esse tema aqui. Vamos ver aqui os irmãos que estão falando. A irmã Terezinha de Carazinho diz aqui: paz, Senhor Jesus, pastor Jerry e pastor Marcos, estamos na escuta. Deus abençoe a irmã Terezinha, da cidade de Carazinho. A Ruth Monteiro escreveu aqui: Deus te abençoe. Deus te abençoe todos. Paz, Senhor, irmã Ruth. A irmã Ana também está aqui, né? Locutores, servos e servas do Senhor Jesus, suas famílias. Muito obrigado, irmã Ana. Mas é um tema importantíssimo, pastor, que nós precisamos sempre, precisamos até lidar com isso, né? Também o Ariovaldo Júnior está aqui. Um abraço, meu companheiro querido, pastor Marcos Vargas, escreveu aqui no chat. Deus abençoe. O Ariovaldo Júnior. Então precisamos, né, tratar um pouco mais desse tema, porque há um engano de Satanás aí, né? Há um engano de Satanás. E ele tem colocado exatamente tentando parar a obra de Deus, né? Tentando parar a obra de Deus e dizendo, colocando para as pessoas, né? Você não pode fazer a obra por causa disso. E até quando um pastor é assalariado, infelizmente, deixando para que aquele pastor, né, que ele venha fazer tudo porque ele pode e tem tempo, né, ele deve fazer. Enquanto a Bíblia nos diz que nós somos vocacionados, né, que Deus nos deu a igreja para servir, né, pastor? Para servir a igreja e não para ser servido. Mas assim como o pastor deve servir a igreja, todos os obreiros, todos os membros da igreja devem servir a Cristo também, tá? Na sua excelência, fazendo a obra do Senhor. Pastor Marcos Vargas, Deus abençoe. Então, o evangelista Pedro Lobato provavelmente já vai entrar na programação. Mas o senhor pode orar, então. E quero agradecer ao pastor Marcos Vargas por estar conosco. Amanhã a gente continua aqui.
o pastor Marcos Vargas pode orar pelos enfermos, né? Temos pedidos aí. Senhor Deus, graças te damos, meu Pai, por esta manhã que nós tivemos aqui com este compromisso, meu Pai, juntamente com teu servo, através deste canal, de divulgar a tua palavra, anunciar este evangelho que salva, que transforma e que renova, Senhor, e dá uma visão daquilo que é a vontade do Senhor. Pai, toma em tuas mãos cada necessidade. As pessoas que estão enfermas, Senhor, nós oramos repreendendo toda espécie de males que acomete a saúde, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes. Cura, Senhor, faz milagres. Em nome de Jesus, todo mal, toda doença, nós repreendemos em nome de Jesus. Conceda, Senhor, vitória a teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Marcos Vargas. E também quero convidar você, né, hoje não coloquei aqui o canal da IPAD Restauração de Sarandi, canal do YouTube, mas vou colocar amanhã aqui para você o link, para você se inscrever no nosso canal, né? Nosso canal aí, que tem cultos ao vivo. Hoje tem culto ao vivo aí, né? Hoje é quarta-feira, nós temos culto ao vivo aqui na igreja, pela IPAD Restauração, área Moriá, cidade Sarandi. Se você botar IPAD Restauração Sarandi, você vai nos encontrar também, tá? Então se inscreva no nosso canal no YouTube com cultos ao vivo, né? Temos também, não sei se vamos transmitir, pastor Marcos, mas nós temos vigília de oração todo sábado a partir da meia-noite na nossa igreja sede, na cidade de Sarandi. Todo sábado a partir da meia-noite temos vigílias de oração aqui na sede em Sarandi. Muito obrigado, pastor. O sábado está o nosso irmão Sérgio Busnello orando, pastor, na rádio. E também, né, na Rádio Filial 1, o nosso querido irmão Sérgio Busnello, né, tá aí de volta aí, orando ao vivo também na Rádio Filial 1, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o pastor Marcos Vargas também, né, tá entrando aí na programação o evangelista Pedro Lobato. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.